mês de missões, e ficou comigo a incumbência de falar sobre a missão em casa. E aí, irmãos, como semana passada eu não consegui completar o meu assunto, nós vamos falar nele, sobre a missão em casa, porque ele tem tudo a ver com o que nós queremos com a missão. E por isso você vai abrir a sua Bíblia em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, então foi proposital, o Senhor não deixou a gente terminar na semana passada, porque Ele tem algo para falar com você hoje, sobre uma missão que começa dentro de casa. E nós vamos ler novamente aí do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E eu prometo ser breve. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez, peça ao Senhor que fale o seu coração por meio da sua palavra. Deus, obrigado porque a palavra do Senhor foi lida, ela é suficiente. Que a minha boca se cale nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso situar você, para que você compreenda aquilo que Paulo está querendo dizer a Tito, e que de maneira muito intensa tem a ver com sermos missionários. Porque Paulo está escrevendo a Tito, um pastor que ele deixou em Creta, uma ilha grega. E o apóstolo Paulo ele tem algumas preocupações, e a primeira preocupação do apóstolo Paulo é quanto à apostasia. Porque o apóstolo Paulo está vivendo num tempo onde a apostasia ela é muito forte. O que é a apostasia? O falso ensino, os falsos mestres. E o apóstolo Paulo tem uma preocupação nas igrejas que ele passa, porque o apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios. E quando nós olhamos para a carta a Tito, o apóstolo Paulo ele começa dizendo a Tito que Tito, olha, eu deixei você em Creta, lá no verso 5, ele vai dizer por quê? Porque nos versos anteriores, ele disse, olha, a igreja ela existe para um propósito, e o propósito da igreja é a evangelização, é a promoção da fé dos eleitos, é o ensino, é a santificação, é a esperança da glória. E Paulo com essa preocupação, porque agora haviam os judaizantes, aqueles homens religiosos, aqueles homens que não compreenderam que Jesus era o Cristo que havia de vir, morreu pelos nossos pecados, aqueles homens que não acreditavam nisso, queriam perturbar e perverter as pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho. Então, o apóstolo Paulo diz a Tito, olha, levante presbíteros, levantem homens sérios, homens irrepreensíveis na sua família, no seu caráter, no Evangelho. Porque existem homens perversos, tanto da circuncisão, que são extremamente religiosos, quanto aqueles mundanos cretenses, que são mentirosos. Paulo diz assim, então levante homens,
que vão cuidar da igreja. Mas agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo assim, mas tem uma conduta que cabe a todo o povo, a congregação em geral, a todos os cristãos. E Paulo inicia, e eu falei sobre esse assunto na semana passada, com os pastores. E na semana passada eu enfatizei o que Paulo ensina no capítulo 2 a respeito dos pastores, aonde ele vai chamar a atenção de Tito em primeiro lugar. Porque o apóstolo Paulo ele entende que a missão está acontecendo. Se você observar, esse é o momento primário da missão no Novo Testamento, na transição de Antigo para o Novo Testamento. Onde a igreja agora começa a anunciar as boas novas de Cristo Jesus, e este evangelho, ele vai expandir agora. Ele saiu de Jerusalém, ele já ultrapassou a Judéia, a Samaria, e agora ele está indo aos confins da terra. E o apóstolo Paulo foi chamado para isso. E Tito é um desses pastores que Paulo plantou a igreja e deixou lá para cuidar dessa igreja e esta obra missionária acontecer. Então Tito, ele é uma figura preciosa para mostrar para a gente a respeito da missão local. Como é ser um missionário na igreja local. E o apóstolo Paulo então disse para ele, no capítulo 2, no verso 1, ele diz, olha, a sua palavra, o seu falar, o seu ensino precisa ser como convém a sã doutrina. Você não pode ensinar outra coisa. Você precisa dizer o que a doutrina diz, o que a palavra diz, o que a verdade diz. E ele vai dizer para Tito no verso 7, que ele pessoalmente, na sua vida pessoal, ele tem que ser um padrão, e um padrão de boas obras. E ele vai continuar dizendo a Tito, no ensino ele tem que mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. E ele vai dizer por quê? Porque Tito, se você pastor, for um homem íntegro, reto, um homem de palavra sadia, um homem de mensagem, um homem que prega exclusivamente o evangelho da salvação, Tito, nós não vamos ser envergonhados, o adversário será envergonhado. E os pastores terão respeito. Mas depois de falar a Tito, no verso 2, Paulo vai começar a tratar sobre as classes que há no meio da igreja. E olha que interessante, ele começa pelos idosos. Verso 2, você pode ler comigo? O texto diz, quanto aos homens idosos, que sejam... Olha, ele começa com os idosos e começa com os homens idosos. Mas eu tenho uma pergunta a fazer aqui. Quem são os homens idosos? Talvez nós temos um problema aqui para identificar isso. Conversava com o Gessílio, né, Gessílio, sobre esse assunto. A nossa mente parece que ela vai avançando, e as pessoas que nós temos como referência, parece que são as mesmas desde quando nós éramos crianças. Então, quando eu tinha 7 anos, eu olhava para os meus pais, eu olhava para os meus tios, eu olhava para algumas pessoas, e parece que essas pessoas, elas continuaram sendo as minhas referências de pessoas idosas desde que eu tinha 7 anos, eu já tenho 42. Parece que tem menos, né? Eu já tenho 42. Então olha como que isso acontece na nossa mente. Hoje com 42, eu deveria ser a referência para aquele menino de 7 anos. Porque quando meu pai tinha 38, 37, ele já era para mim uma referência de uma pessoa idosa. No Brasil, a terceira idade, se não me engano, é 60 anos, não é isso? 60 anos, você entra aí, 65, aumentou aí, 65, não? 60, então está tudo certo, 60 anos. Então vamos lá. Isso é um absurdo. 60 anos. Meus irmãos, olha o que nós precisamos compreender aqui. Alguns estudiosos vão dizer que no tempo dos judeus, lá para os israelitas, não bastava a idade, mas bastava também o conhecimento, a postura. Jesus, ele teve um ministério, o ministério de Jesus começou a que idade, irmãos? Quem se lembra aí? 30 anos, o ministério efetivo de Jesus, 30 anos. Ele morreu com quantos anos? 33 anos.
Jesus era o mestre. Jesus era uma referência. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, cadê os homens de referência? Onde eles estão? O Senhor tem uma palavra para você aqui, homem. Talvez você está achando que você ainda tem 7 anos. Só que você já chegou aos 40, meu irmão. Esquece disso não. Nós estamos precisando que os nossos homens comecem a buscar algumas características. Quais são elas? Olha o que está aqui, olha. Sejam temperantes. Você que já atingiu certa idade, você precisa começar a ser uma referência, começando pela temperança. Você precisa ser alguém equilibrado. No mundo que nós vivemos, nós temos necessidade de pessoas equilibradas. Ele vai continuar dizendo assim, olha, respeitáveis, sensatos. No tempo que nós estamos vivendo, as nossas crianças, elas não estão conseguindo achar homens que sejam respeitáveis. Olha o que nós temos feito. Nós temos protegido as nossas crianças, porque as nossas crianças, elas estão sofrendo abusos constantes. Em todos os lugares. Nós não andamos mais no supermercado atrás dos nossos pais, ou as crianças não andam atrás dos seus pais mais. Você vai no supermercado, a criança vai aonde? Ó, não solta aqui não, menino. Garra aqui, fica aqui. Se você perder o olhar do seu filho de 5, 6, 7 anos do supermercado por 30 segundos, o que acontece com o seu coração? Ele desespera. Porque a nossa sociedade está corrompida, ela está pervertida, e nós estamos vivendo tempos difíceis, porque se os homens se portarem com respeito, com sensatez, nós teríamos um pouco mais de tranquilidade para lidar com as nossas crianças. Nós estamos precisando de homens que sejam sadios na fé, no amor e na constância. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sadios em 3 áreas. Nós estamos precisando de homens sadios na fé, no amor e na constância. Essa palavra eu quero deixar para você que passou dos 40. Se você passou dos 40, começa a se portar como homens sadios na fé, que amam, homens que são temperantes, respeitáveis, sensatos. Sabe o que tem faltado nos homens, irmãos? Constância. Nós estamos numa sociedade onde os homens estão numa montanha russa. Um dia parece que vai e outro dia não vai. E a gente acha que os homens vão levantar e os homens vão pegar a coisa para fazer. E o que acontece? Os homens... Shh. Aí as mulheres, elas começam a tomar a frente das coisas. E elas começam a fazer aquilo que era dever do homem. Daqui a pouco nós vamos aplicar isso aqui. Porque agora ele vai para a mulher idosa. Então vamos pegar aqui agora as mulheres idosas. Quantas mulheres idosas? Verso 3. Semelhantemente, então observe que ele diz assim, olha, assim como os homens devem ter tais características, as mulheres também precisam de algumas características, e essas características são específicas. Ele diz, olha, que elas sejam sérias em seu proceder. O procedimento da mulher, como a mulher tem se portado, como a mulher tem agido. É interessante porque ele vai falar desse procedimento da mulher, e quando nós olhamos para a nossa sociedade, a mulher ela tem uma diversidade muito maior. É como ela se veste, é como ela conversa, é como ela usa os seus aparatos. O homem não, o homem é uma coisa só. Você olhou para um homem, você olhou para todos. Está tudo igual. O que muda é um pouquinho a barbinha de um, talvez o cabelinho do outro, um nasceu, o outro não. Ou, pouquíssimas diferenças. O homem não, mas a mulher tem muito mais detalhe. A mulher tem muito mais situações que a envolve. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, diga para as mulheres, quanto essas mulheres, elas precisam ser sérias no seu proceder. Como elas agem, como elas se portam, como elas se apresentam. E ele está falando porque essas mulheres são missionárias, estes homens são missionários, por isso as pessoas precisam olhar para elas e precisam ver pessoas sérias. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que as pessoas não querem crescer. Vocês concordam comigo, irmãos?
E aí, parece que eu estou sempre com 7 anos. Sempre com 7 anos. Sempre com 7 anos. Mas já cheguei aos 40. E eu continuo com a mesma postura, com o mesmo agir de quando eu tinha 7 anos. As mulheres, elas querem vestir as roupas das meninas de 7 anos. Já chegou 40, irmão. Ô, irmã, me ajuda aí, tá? Por favor. A sua roupa é de uma mulher de 40 anos. Você precisa se portar. Você pode ser elegante sem ser vulgar. Você pode ser elegante com o seu corpo coberto, irmã. Você pode ser uma mulher bonita e apresentável sem ter que mostrar as suas partes íntimas. Porque nós somos diferentes, nós somos um povo que dá testemunho, nós somos um povo que precisa mostrar e revelar e brilhar a glória de Cristo. Mas Paulo vai trazer a responsabilidade e mais responsabilidade para vocês mulheres aqui, olha. Olha o que ele diz assim, olha. Vocês não podem ser caluniadores, então cuidado com o que vocês falam. E é interessante porque não falou isso dos homens. Não sei porquê. Então, não sou eu, tá, irmãos? É a palavra do Senhor, é a voz de Deus. Cuidado, irmãs. Rompemos 2024 anos, será que não deu para aprender? Não sejam caluniadoras. Cuidado com a fala. Cuidado com a maneira com que vocês dizem, com as reclamações, com as queixas, com a linguagem maligna. Cuidado. Mas ele vai dizer assim, olha, vocês não podem também ser escravizadas ao vinho. E é interessante porque ele diz isso aqui para as mulheres. E eu preciso trazer você para o cenário cretense. Um cenário onde havia muita promiscuidade. Um cenário onde as pessoas eram dadas a vinho, onde as pessoas eram dadas à sensualidade, onde as pessoas elas viviam em um ambiente onde a bebida, onde a sensualidade era o que importava para eles e aquilo eram coisas naturais. E quando Paulo diz assim, olha, não sejam escravizadas a muito vinho, irmãos, por favor, em nome de Jesus, não ponham palavras na Bíblia que não existem, porque Paulo não está dizendo para você assim, Paulo disse que é para não ser escravizada a muito dia, ele não disse que eu não posso beber. Para de pôr palavra na Bíblia. Paulo está dizendo assim, olha, está vendo esse povo cretense? Esse povo é escravo. Você sabe de que eles são escravos? Eles são escravos do prazer, eles são escravos da sensualidade, eles são escravos da bebida. Esses homens, essas mulheres, elas estão escravizadas, mas nós somos livres, porque Jesus nos libertou e nós não precisamos mais andar debaixo da sensualidade, nós não precisamos andar mais com o uso do álcool para nos satisfazer, para nos movimentar, para nos alegrar, porque a nossa alegria está em quem? Em Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é mais que suficiente. E ele continua dizendo para a gente assim, olha, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Nós temos um problema de gerações aqui. Talvez naquele tempo, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para Tito, porque as mulheres agora estavam aprendendo do Evangelho, então quando elas aprendiam do Evangelho, elas mudavam a sua conduta. Então agora elas não eram mais caluniadoras, agora essas mulheres, elas não eram mais sensuais, agora essas mulheres não se embriagavam mais, essas mulheres mudaram o seu ambiente. Então o que essas mulheres agora vão fazer? Elas precisam ensinar as mais novas. As mais novas que viviam com a mesma sensualidade, que viviam na mesma escravidão do uso do álcool, que viviam na mesma escravidão que os cretenses viviam. Mas agora elas vêm para o reino de Deus, agora elas ouvem a palavra do Evangelho e elas precisam mudar a sua conduta. Isso é missão, irmãos, é a missão de casa. E o problema de geração que talvez nós enfrentamos hoje, é porque é o seguinte, eu não sei você, mulher mais velha aí, as que estão mais... Se vocês teriam coragem hoje, por exemplo, de chamar as meninas num canto e falar assim, ô minha filha, se porta direito aqui, vem cá. Talvez vocês não tenham. E eu vou dizer por quê.
Porque as nossas moças mais novas não estão querendo dar ouvidos para as nossas irmãs mais velhas. E talvez você, irmã mais velha, esteja pensando assim, olha, não, eu não vou fazer isso porque depois a pessoa vai se ofender comigo, e depois eu vou acabar arrumando a inimizade, e depois isso aqui vai acabar não dando resultado nenhum. Irmãs, e aí eu vou trazer essa irmã mais velha aqui, eu vou baixar esse número para os 40, tá? Em nome de Jesus. Porque 40 já é tempo suficiente para maturidade. Me ajuda, tá, irmãs? Irmãs e irmãos. Já é tempo suficiente para maturidade. Olha, o Senhor está mandando vocês orientarem as mulheres mais novas. A quê? Serem sensatas. Verso 5. Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Essas mulheres mais novas, elas precisam aprender com vocês como elas vão se vestir, como que elas vão falar, como que elas vão se comportar, como que elas vão criar os filhos. Sabe aonde as nossas mulheres mais novas estão aprendendo a criar os filhos? Na internet. Elas estão abrindo lives e lives, e vídeos de pediatras e pediatras que dizem blá, 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 blá. E as nossas meninas não estão sabendo como criar os seus filhos. E talvez você já criou 3, 4, 5, porque 3 é um mínimo para você que já passou aí dos 60. Acho que não tem ninguém aí como 2 era assim, aquela que tinha 2 era, a que está mas menos de 2, dificilmente a gente achava na minha época alguém filho único. E na minha época, quando a gente achava um filho único, a gente falou, esse aí é o cara, porque ele tem tudo para ele. O quarto é dele, os brinquedos é só dele. Ô, gente, quem aqui, eu sou de 7 filhos numa família e 5 na outra, 6 na outra. Tudo que a gente queria era ter um negócio só para nós. Aí. A roupa que eu usava como menor, às vezes vinha do outro. Aí. Os meus irmãos sofreram mais isso, acho que eu não. Gente, as mulheres precisam começar a tomar a iniciativa de o que Paulo está dizendo para vocês fazerem. E por que ele está dizendo isso? Olha o verso 5 lá no final, acompanhe comigo. Ele diz assim, olha, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Por que Paulo está dizendo isso? Porque as mulheres mais novas, elas precisam aprender a se portar como cristãs, como servas do Senhor. Nós criamos os nossos filhos, não como os pediatras estão dizendo para a gente criar. A gente cria os nossos filhos na admoestação do Senhor. Pediatras que me perdoem. O Senhor tem coisa muito melhor para nós do que os pediatras estão dizendo. Se nós ouvíssemos mais os conselhos dos mais velhos, nossos filhos adoeceriam menos, tá, irmãos? Sabia disso, irmão? Nossos filhos adoeceriam menos. Se nós ouvíssemos os conselhos dos mais velhos, irmãos, eu sempre tive muito prazer de conversar com as pessoas mais velhas. Desde muito pequeno. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque grandes experiências você adquire quando você conversa com pessoas experientes. E aqui o Senhor está dizendo para vocês, mulheres, ajudem essas meninas, ajudem as nossas meninas. Elas precisam de vocês. Aí você pode pensar assim, mas ela vai ficar chateada, ela não vai querer ouvir. Irmãs, faça a sua parte, aquilo que a Bíblia mandou você fazer. Deixa elas com Deus. Se elas quiserem negar o seu conselho, o seu ensino, a sua maturidade, é problema delas com Deus. Mas você precisa ensinar essas moças, essas meninas, as recém-casadas, como que elas vão se portar. Aí talvez você pode estar pensando aí no seu lugar assim, pastor, mas o tempo é outro. Irmãos, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. E o que Ele requer de mim e de você, da geração passada, da geração presente e da geração futura, é a mesma coisa. A mesma coisa. O que nós precisamos parar é com as ideologias. Tem mãe que gosta de dar banho no menino de um jeito, a outra gosta de dar do outro. Ok, irmão, sem ter problema nenhum. Cada um faz do seu jeito. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de como você se comporta com o seu filho, com a criação dele.
Eu estou falando de como você ensina o seu filho no caminho do Senhor, como você ensina ele, se você faz um culto familiar com o seu filho, se você corrige o seu filho, se você não corrige. As mulheres mais velhas vão dizer para as mais novas: a sua roupa está indecente, olha, o seu palavreado está indecente, olha, você não tem cuidado do seu marido. E as pessoas estão olhando para você e estão vendo uma casa totalmente desconexa. Mulheres, por favor, assumam o seu papel. Mulheres mais velhas, mulheres idosas, ajudem as mulheres mais novas. E aí ele vem falar para os moços. Irmãos, olha que extraordinário. Quando Paulo vai falar para os moços, ele vai dizer: olha, de igual modo, eu também tenho uma palavra para vocês, moços. E ele fala uma coisa só. Ele diz para os moços assim: sejam o quê? Criteriosos. Irmãos, vocabulário do século 21. Para mim o que Paulo está dizendo assim: moços, se enxerga. Se enxerga. Se eu puder transcrever o que Paulo está dizendo aqui para o século 21, a palavra que eu usaria para você era: se enxerga. Paulo não descreveu muitas coisas, porque ele está olhando para esses moços, ele está olhando para esses jovens, ele está olhando para os adolescentes, lá naquela época, no mundo onde os cretenses eram perversos, irmãos, e talvez mais perversos do que os nossos de hoje. Porque nós olhamos para o nosso mundo hoje e achamos uma perversidade terrível. É porque vocês não conheceram o Império Romano. É porque vocês não sabem como foi no tempo de Nero. Perversidade pura. Promiscuidade pura. E o apóstolo Paulo vai dizer para os moços assim: se enxerguem, rapazes. Se enxerguem. Não é tempo de vocês ficar querendo videogame, não. Começa a crescer. Sabe, é muito interessante porque as meninas de 5 e 6 anos, a turminha de 5 e 6 anos, na última semana, elas, não sei, vocês pais de meninos de 5 e 6 anos, talvez vocês vão concordar comigo, elas começaram a mudar o comportamento. E elas já estão pensando nos adolescentes. Olha, preste atenção, as crianças de 5 e 6 anos já estão pensando nos adolescentes. Elas não querem ficar crianças. Elas estão querendo algumas coisas que os adolescentes estão fazendo, estão querendo. Por que os moços não estão querendo olhar para os idosos, para os mais velhos, e querer a responsabilidade dos mais velhos? Nós estamos com um limbo aí, ó. Tem uma faixa etária aí que nós estamos precisando sacudir ela. Essa faixa etária é a juventude. Em todos os lugares. Adolescente, jovem, você que está aí, começa a buscar o Senhor. Para com esse negócio de querer riscar a pele. Você está riscando a pele, sabe por quê? Porque você não tem o que fazer. É por isso que você está riscando a pele. Você não tem razão para isso. Sabe por que você quer botar um brinco na orelha? Porque você não tem o que fazer. Sua vida está muito vazia e você precisa preenchê-la de alguma maneira. Sabe por que você não sai do videogame? Porque você não entendeu a sua responsabilidade. E você não entendeu como que ele te rouba o seu tempo. WhatsApp, redes sociais, Instagram, estão roubando o tempo de todos. A responsabilidade de todos. Mas os jovens e os adolescentes estão com algumas demandas maiores. São jogos, são conversas, são séries e alguns desejos que você não precisa ter. Tem problema nenhum você ter o cabelo para cima, o cabelo para o lado, o cabelo vermelho, o cabelo amarelo, A gente está preocupado se isso é pecado, se isso não é pecado. A minha pergunta para você é: para quê? Eu já quis também quando adolescente. E quando eu olho para a criança querendo ser adolescente, o que me preocupa é: será que o que ela está enxergando no adolescente é alguma coisa que ela está querendo fazer dessas aí? Por que elas não estão olhando para nós adultos e falando assim: não, peraí, eu quero é fazer uma faculdade. Eu quero ser um profissional. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe.
que está acontecendo com a nossa geração? Aí nós estamos querendo fazer missões, irmãos, lá na África. Aí nós estamos querendo ir para Angola. Aí nós estamos querendo ir para os países muçulmanos. Aí nós estamos querendo pregar o evangelho lá fora. Em último lugar, ele vai falar dos servos, para eu poder fazer aqui as nossas aplicações. Lá no verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Servos nós estamos falando para praticamente todos aqui, exceto os adolescentes, que talvez ainda não tenham encontrado o seu trabalho. Mas talvez já auxiliem em alguma coisa, já ajudem de alguma maneira. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós como servos cristãos, nós vivemos de outra maneira. E talvez você pense assim, pastor, mas eu nunca roubei. Será que não? Será que naquele horário que você deveria estar trabalhando, você nunca deu uma futucadinha no WhatsApp, no Instagram? Será que você nunca deu uma morcegada que fala? A morcegada. Você nunca deu uma morcegadinha? Não, lá não. Isso é roubo. Isso é roubo. Nosso tempo está escasso. O tempo se encurtou. Se você observar, aquilo que você deveria fazer no seu trabalho, você não dá conta de fazer nas horas que você deveria fazer. Se você não fizer, se você deixar de fazer, você vai estar roubando. Servos, não mintam. Olha, vocês precisam ser motivos de satisfação. Deem prova de fidelidade. Sejam obedientes. Vocês precisam ornar em todas as coisas a glória de Deus, a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Quando alguém me pergunta assim, pastor, você tem alguém para indicar? Eu tremo nas bases, irmão. Quem, irmão? Você vai indicar um crente, irmão. O crente está dando vexame. O crente é o último a chegar, o primeiro a sair. O crente é aquele que não dá bom testemunho. O crente é aquele que pega atestado. Ele prefere ir no hospital, passar lá 2, 3 horas no hospital, para matar 4 horas de serviço, do que ir levantar cedo e trabalhar. Agora talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com missões. O que isso tem a ver com a obra missionária? Tem tudo a ver. Porque agora Tito está fazendo, e essa igreja está fazendo a obra missionária na sua igreja local, no meio da sua cidade. Primeira lição que eu quero trazer para vocês nesse texto, é o exemplo que nós somos. A vitrine que eu apresentei aqui domingo passado. As pessoas precisam olhar para você, moço, idoso. A você, a senhora idosa. A você, jovem. A você, adolescente. E ela precisa ver a luz do Senhor em você, nos seus atos, nas suas ações, irmão. Você sabe por quê? Olha o que o verso 11 ao verso 15 vai dizer. Eu vou ler e você acompanhe comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que maneira, irmãos? Santa, sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para purificar para si mesmo um povo que exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui. Tem uma razão para você ser um exemplo para as outras pessoas. Eu fico imaginando a igreja em Creta. E agora os homens idosos, eles não fazem mais as mesmas coisas que os homens idosos daquele lugar faziam. E eles olham para eles e dizem assim, por que vocês não fazem mais assim?
E eles dizem, porque nós fomos alcançados por essa graça salvadora. E agora nós vivemos de maneira sensata, justa e piedosamente. Aí você vai olhar as mulheres. E as mulheres, tanto as idosas quanto as mais novas, e o comportamento delas agora é diferente. E aí eu fico pensando em 2 trabalhadores na empresa. Um servo de Deus, da igreja de Creta, ovelha de Tito. O outro cretense, ventre preguiçoso. E esses 2 começam a conversar, e aquele marido cristão, ele começa a dizer assim, porque a minha esposa, ela é uma mulher abençoada, ela cuida dos meus filhos, ela cuida de mim. E aquele homem vai olhar e vai falar assim, sério? A minha só quer saber de farra, de cachaça e de festa. Aí ele fala assim, não, mas a minha mulher aprendeu com outras mulheres a se comportar. Ela agora veste de outra maneira. E ele vai dizer assim, é mesmo? Mas por quê? E ele vai dizer para eles assim, olha, porque a graça do Senhor manifestou o Salvador a nós. Isso é missão, irmãos. É a missão em casa. Ele vai dizer, porque nós agora vivemos de maneira sensata, justa e piedosamente. E aí esse servo é aquele que chega primeiro. E ele é aquele que é o último a sair. Ele é aquele que quando o seu patrão precisa dele, ele está sempre de prontidão. Aí o outro diz para ele, fala assim, o que você está ganhando com isso? Ele diz, eu ganhei a graça salvadora de Jesus Cristo. Eu já ganhei. Irmãos, isso faz toda a diferença. Eu fico imaginando um jovem cretense encontrando com um jovem da igreja de Tito. E ele pergunta para esse jovem, aquele cretense pergunta para esse jovem cristão, você não toma nem uma bebidinha, não? Vamos sentar ali para a gente tomar uma rapidinho, depois do serviço? Ele vai falar assim, meu irmão, eu tenho algo mais precioso na minha vida. Eu consegui algo mais gracioso para viver. Uma maneira diferente de viver. Ele vai dizer, mas como? Mas por quê? Você não faz mais isso? Porque hoje está difícil olhar para os crentes. Hoje a gente olha para os crentes, para os lugares, a gente não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Se você chegar num restaurante de grande porte hoje, você não sabe quem é crente e quem não é crente. Antigamente nós definíamos e discerníamos pela mesa. A mesa que tinha o suquinho, o refrigerante, era a mesa de quem? Dos crentes. E hoje? Nós precisamos viver de maneira sensata, justa e piedosamente. Essa é a nossa missão. Quando nós voltamos aqui para o capítulo 1, quando nós olhamos para o verso 16, quando Paulo falou desses falsos mestres, desse falso ensino, e ele diz, olha, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ele está dizendo para todos nós, que uma vez dizemos que conhecemos Jesus, que uma vez professamos a fé. Uma vez nós dissemos assim, nós somos crentes, nós somos membros lá da igreja presbiteriana de Jequitibá. Aí ele diz assim, olha, entretanto, o negam por suas obras. Cuidado com as suas obras. Homem idoso, mulher idosa, mulheres novas, homens novos, jovens, adolescentes, crianças, cuidado. A nossa missão começa em casa. A nossa missão começa você manifestando boas obras. Porque se você não tiver boas obras, o amor do Senhor Jesus não está em você. Você se torna, como lá no verso 16 do capítulo 1, uma pessoa reprovável, desobediente para toda boa obra. Mas quando você conhece Jesus Cristo e a graça manifesta sobre a sua vida, essa graça salvadora que manifestou a todos os homens, e todos os homens aqui, quando Paulo diz todos os homens, é adultos, crianças, jovens, mulheres idosas, homens idosos, todos os homens, manifestou essa graça. E agora você vive de maneira educada. Verso 12 do capítulo 2, para eu finalizar aqui. Você vive agora de maneira educada, você renega a impiedade, a paixão mundana, você vive no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Essa é a nossa missão. Como você tem vivido?
Como tem sido a sua vida? Quero convidar você a se colocar de pé. Fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos mais para frente falar sobre missões urbanas, missões na família, missões transculturais. Vocês vão ver vários exemplos. Nós vimos aqui hoje um vídeo de uma missionária que está há 26 anos. Deixou o Brasil e foi para a Romênia. E em 26 anos já está nascendo uma terceira igreja. E talvez você ainda, como homem idoso, não conseguiu ainda se portar direito, irmão. Ser exemplo para os nossos mais novos. Talvez você, mulher idosa, não conseguiu ser esta mulher que vai ensinar as meninas mais novas a se portarem. É interessante porque nesse texto a gente viu Paulo dando essa responsabilidade para vocês, mulheres mais velhas, para cuidar das mais novas. Talvez você, jovem, não entendeu que o Senhor pode tirar você daqui, mandar você para qualquer lugar desse mundo, para ser um missionário, mas Ele quer que isso comece aqui, na sua vida, com você, no seu trabalho, na sua casa, dando testemunho. Porque o que faz de nós missionários não é o fato simplesmente de mudarmos de lugar, como vai acontecer com o Gessílio e com a Fran, mas é o fato de, nessa mudança, vocês viverem de maneira sensata, íntegra, irrepreensível, um padrão de boas obras. E as boas obras são as mesmas de Cristo. As obras que Cristo fez, nós faremos e nós fazemos. Essa é a nossa missão. Por isso a nossa missão começa em casa. Talvez até aqui você já fez muita coisa que você compreendeu que, olha, estava errado. Então para agora. Começa a viver de maneira sensata, justa, piedosamente agora. Nunca é tarde, meu irmão, nunca é tarde. Hoje é um dia de esperança. Hoje é um dia de nós levantarmos a nossa cabeça. Hoje é um dia de nós olharmos para Cristo, olharmos para esta graça salvadora que nos alcançou e transmiti-la, seja como homens idosos, seja como mulheres idosas, seja como mulheres mais novas, homens mais novos, sejam como adolescentes, crianças. Nós recebemos a graça de Jesus, nós não vivemos mais como o mundo. O mundo não serve mais para nós. E quando as pessoas olham para nós, ao invés de a gente ficar discutindo com eles e tentando convencer eles pelo muito falar, a hora que eles olham para nós, eles olham e veem assim, tem uma coisa diferente em vocês. O que que tem em vocês, meus irmãos? O que está na vitrine? Você é a vitrine do Evangelho. O que que tem nela? Sangue de Cristo, exclusivamente? Ou está cheio de vários desejos da carne? Que o Senhor nos dê a sabedoria e a graça de sermos sóbrios no cristianismo, para que, partindo de dentro de casa, Jerusalém, nós possamos alcançar os confins da terra. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Deus, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado porque ela nos move, ela nos comove, ela nos levanta, ela nos aciona. E a minha oração é que hoje o Senhor nos mova de maneira poderosa, para que todas as classes da igreja, do mais novo até o mais idoso, que o Senhor derrame graça sobre nós para sermos testemunhas do Senhor nessa terra. Que o Teu Santo Espírito nos encha, para que o que seja transmitido através de nós, do nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, seja exclusivamente a graça do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, ao qual nós somos chamados para manifestá-la. Faz através de nós. Que este mês não seja só um mês de calendário, que não seja só
uma proposta, Deus, de cumprir o calendário presbiteriano, mas que seja um mês de desafios para nós, porque somos missionários, e tudo isso começa em nós, no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa fé, na graça que recebemos em Cristo Jesus. Por isso, leva-nos em paz, que a sua bondade e misericórdia repousem sobre o seu povo, e que nesta semana possamos experimentar isso de maneira viva, sadia, saudável, que neste mês possamos crescer na graça e no conhecimento desta missão que o Senhor nos chamou e nos convocou. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos dê uma noite preciosa na sua presença, na comunhão dos irmãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.